No ar, mais uma edição do programa que traz empreendedores de sucesso para compartilhar experiências. Um convidado e uma história diferentes a cada semana. Entrevistas inspiradoras, capazes de despertar a sua vontade de ter o seu próprio negócio. Você quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre a diversidade cultural no empreendedorismo, como adaptar o melhor de cada cultura e ainda conseguir criar a própria identidade. A minha convidada é Chieko Aoki, CEO e fundadora da rede Blue Tree Hotéis e também CEO do grupo Chieko Aoki Management Company, empresas do segmento hoteleiro, de gastronomia e de eventos que misturam gestão americana com elegância europeia, espiritualidade japonesa e o calor brasileiro. Chieko, seja muito bem-vinda. Que satisfação ter você aqui com a gente, viu? Obrigada desde já pela sua presença. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com você, Milena. Muito obrigada pelo convite. Chieko, essa história é tão bonita, como mulher, né? E também como empreendedora, empresária, a sua carreira também é executiva. Mas eu quero começar na ordem cronológica, porque eu acho que ela vai revelando muito sobre você, sua personalidade e também as suas tomadas de decisão. Você veio bem pequenininha, né? Você tinha 6 anos de idade quando veio com seus pais, saiu do Japão, veio para o Brasil, foi para o interior. E uma vez eu li uma entrevista sua que você dizia que, desde aquela época, ainda na sua primeira infância, você já se sentia responsável pelos seus pais, porque eles não falavam português e você, bem pequenininha, já tinha aprendido com mais agilidade, mais rapidez uma nova língua. E aí você entendeu que precisava cuidar deles. Você acha hoje, olhando para trás, que esse seu treinamento de vida acabou direcionando a sua escolha profissional para chegar a ser fundadora de um grupo que mistura hotelaria com gastronomia e com eventos? Olha, você está certa, é verdade, porque eu nunca, assim, não foi uma coisa que eu achei que eu nasci para isso, né? Por acaso eu entrei em hotelaria e por acaso eu gostei mesmo de estar na hotelaria. Mas agora, no meu caso, eu acho que foi uma coisa mais impactante porque meus pais vieram para o Brasil sem saber a cultura, sem saber nada. E então, eu acho que me senti um pouco responsável de aprender realmente o português muito rápido, aprender a cultura. E outra coisa que eu aprendi também na época, a importância de ter amigos, a importância de você cuidar das pessoas, porque meus pais foram. Eu me senti responsável, mas na verdade eu não sei o quanto eu ajudei. Mas a gente se acha, né? Mas eu vi que os amigos que meus pais fizeram aqui no Brasil foram extremamente importantes para orientá-los o que era importante, né, o que não era importante. Então, eu ajudo muito os refugiados por conta disso. E eu sinto que ter um amigo, alguém que te orienta num país que você não conhece, é assim, é impagável isso. E que interessante, né? Quer queira, quer não, na verdade essa é a essência também da hotelaria de um jeito bem prático, né? Falando, né? Que geralmente a gente está em viagem ou a trabalho, né? Independentemente dessa missão, se é lazer ou profissional, o que a gente busca mesmo é ser acolhido, é se sentir em casa. Assim, você faz escolhas quando você tem uma coisa nova, você quer ir por esse caminho ou outro. Então, a minha experiência foi, para mim, foi tão importante que eu tive a oportunidade de conhecer Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, conheci a Europa também, fiquei morando também, na Ásia também morei, né, Brasil, certamente. E aí, isso tudo eu consegui enxergar aquilo que eu queria, aquilo que não queria, né? Mas também, principalmente, aquilo que eu queria, de todas as culturas. E toda cultura tem coisas fantásticas. Então, eu aprendi, como você já até disse, Estados Unidos tem processos, procedimentos, assim, metas muito claras. Isso é super importante, né? O estilo europeu, você sabe, aquela coisa, a elegância, a tradição, terem servido a família real, etc. É uma coisa assim, cheia de detalhes que somente uma cultura que vem de uma realeza, né, que a europeia, a Europa era toda de realezas, traz. A japonesa, por conta do budismo, por conta das guerras internas que teve, as pessoas ficaram muito espiritualizadas, né? Tinha que recorrer a si mesmo, a Deus, para poder sobreviver, né? E o brasileiro tem uma coisa que
principalmente no mundo de hoje, é a maior riqueza, é o calor humano. Em todo mundo nós falamos, né, a importância do ser humano. Hoje em dia, né, com a sociedade, o mundo como um todo, a sociedade está exigindo que nós sejamos mais humanos do que somente uma peça dentro da empresa, né? Ter o blejo, né, que o pessoal fala, está falando muito, home office, etc., é porque está dando importância das mulheres grávidas. Você tem que reconhecer que a gravidez não é uma doença, a gravidez é uma coisa importante na vida dos homens e das mulheres. E a mulher também é importante, a mulher também quer ter uma carreira. Então, tudo isso, você vê que é tão bom. Eu sou feliz de ter vivido uma época que não tinha nada disso, e uma época que está trazendo isso tudo, e a gente consegue contribuir com aquilo que a gente não teve e que a gente quer ver acontecendo. Eu tenho uma metodologia que nós criamos na Bluetree, que chama Alma Bluetree. Então, em princípio, assim, primeiro a gente tem que se gostar. Primeiro você tem que se gostar para poder gostar do outro. Nós temos que gostar de outras pessoas, não é gostar de amar, você apreciar as pessoas, né? Pensei que todo mundo tem valor. Então, e aí na Alma Bluetree a gente tem o primeiro, né, assim, que a gente chama de o bem receber, que é uma metodologia, o bem servir, que é diferente do bem cuidar, são 3 formas. O bem receber é mais fácil, mas depois eu explico. Mas o bem servir para nós é ser um excelente profissional. É a coisa de você saber conhecer todos os processos, os procedimentos, as regras, ser um excelente profissional todos os dias, está melhorando a sua capacidade, a sua competência técnica todos os dias. Esse é um dever de todo profissional, concorda? Ninguém contrata um amador, ninguém quer ser tratado por um amador. Então, esse é o nosso bem servir. O bem cuidar é parte do calor humano brasileiro. É você ser capaz de ser um ser humano perante os clientes, capaz de ser você sem o seu uniforme da empresa, do hotel. Se a pessoa está precisando, você conseguir avaliar o que é melhor para a pessoa, sem arrogância de saber que aquela coisa que você diz, eu sei o que você quer, faça para mim o que eu acho que é melhor para mim. Não, o que é melhor para mim, por causa da minha multiculturalidade, eu sei que o que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro. Porque o japonês, só para dar um exemplo, o japonês não gosta que encoste, e o brasileiro adora que abrace. Nem minha mãe não gosta que pegue na mão, pegue muito. Isso é coisa de japonês, é coisa de pessoa antiga, não gosta porque não fica pegando. Então, como é importante a gente conhecer as culturas. Saber a língua é uma coisa, conhecer a cultura é outra. Diego, nossa, que maravilhoso tudo isso que você está nos contando, de uma forma rápida, tão acessível, didática, carinhosa, generosa. Você realmente se propõe a transformar o mundo, a tocar as pessoas. Eu que a conheço também socialmente, né, em eventos, principalmente eventos que favorecem, que reconhecem, que encorajam mulheres. Aliás, você é uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil e é tão bonito ver isso, sabe, que você realmente se propõe a ser cada vez uma pessoa melhor, a inspirar as pessoas a agirem dessa mesma maneira, olhando para si mesmas e tirando o melhor delas e tentando também despertar o melhor em cada uma delas. Agora, quem vê hoje você falando, né, sobre sua trajetória, sobre essa alma Bluetree, talvez não imagine como tudo começou na sua vida, né? Porque você tinha tudo para ser uma mulher bem feminina, como a gente achava que era antes. O lugar da mulher é o jeito mulher de ser, né? Você estudou secretariado, por exemplo, foi trabalhar na Ford, não é? Então, tinha tudo para se manter num lugar de coadjuvante. Você decidiu ser protagonista da sua própria história, você escolheu fazer faculdade de Direito, tirou a carteirinha da OAB, mas não exerceu a profissão porque aí você teve uma outra ideia, você foi estudar administração no Japão. E aí foi lá que você conheceu o seu marido?
Não, eu conheci meu marido no Brasil, No né? Eu não Brasil tive que ir mesmo. lá, ele veio para cá. Aham. E aí eu fiquei curiosa em saber por que será que ela decidiu fazer administração, ou melhor, decidiu fazer direito e depois acabou migrando para administração, não atuou como advogada. Não atuei como advogada, porque no começo, naquela época, a gente fazia um estágio para conhecer, né? E nesse inteirinho, acabei é, sendo convidada para ir para o Japão para estudar a cultura japonesa. E uma das coisas que eu aprendi foi administração. Eu queria mesmo conhecer um pouco mais a cultura japonesa, porque eu convivi com isso a vida toda, só que eu sabia metade das coisas, eu não sabia inteiro. E eu queria conhecer um pouco mais para entender por que tinha coisas que eu pensava de uma forma diferente. E foi assim que depois. Mas eu conheci depois, nesse inteirinho também conheci meu marido, fui morar no Japão depois dos estudos, né, de estudar no Japão. Vou conhecer meu marido, fui morar no Japão, e aí um dia ele tinha uma sociedade, o sócio saiu e ele teve que dar continuidade nos hotéis, e olha como é que naquela época a gente era tratada, né? Meu marido falou: olha, você vai lá porque você pelo menos entende português, vai me ajudando, porque eu preciso de alguém lá no hotel para, né, e ninguém fala aqui no Japão fala português, você vai lá e ajuda, fala com a equipe, são brasileiros. Eu falei, bonito, né? Eu falei, eu vou fazer um curso, pelo menos, para saber entender um pouco mais, para me dar um tempo, fazer curso, e fui entender mais sobre o que é hotelaria. Também não posso cair de paraquedas em todos os lugares. Então, eu comecei a trabalhar, isso em 2 anos eu consegui reverter toda a situação, a ocupação ficou altíssima. E aí foi que acabei ficando, né? Falei, então você vai ficando, e acabei ficando. O que era uma ajudazinha, né? Aquela coisa que é bem de família, né? Dá uma forcinha, né? Uma mãozinha aqui, outra ali. Você acabou se impondo por mérito e foi alcançando cargos cada vez mais altos e mais Cheguei a estratégicos. presidente, A é, presidência da Rede Caesar, né? isso, cheguei a presidente CISA, depois nós abrimos mais hotéis, ficamos CISA International, depois meu marido foi comprar o Westin, então fiquei vice chairman da Westin, então eu tive a oportunidade de conhecer a hotelaria não apenas como hóspede, né, de uma forma geral, que eu conhecia como hóspede do mundo, e passei a conhecer melhor o dentro da hotelaria americana, europeia, porque a West tinha vários também hotéis e nós também tínhamos aberto hotel fora do país, em Portugal, a gente fez hotéis, etc. Então, eu acho que eu tive a sorte, né? A gente às vezes precisa ter sorte na vida, não foi minha conquista só, não. A gente precisa ter sorte e saber agarrar as oportunidades. É Porque às verdade. vezes a gente deixa passar, né? Exatamente, a gente não reconhece a sorte, né? Porque não está preparado, então não tem aquele olhar mais afiado para reconhecer a É, sorte. são, então, Outra. são duas coisas. Se vê a sorte, você tem que agarrar. Falou, não, eu vou. Você tem que É, enfrentar, né? Eu é acho. isso Acho aí. que empreendedorismo é isso. Você assim, não digo nem até coragem, acho que seria muita arrogância dizer coragem, né? Mas você fala, não, eu acho que eu quero isso, eu quero fazer isso. Eu acho que eu vou conseguir, né? Eu acho que é É. isso. É isso aí, autoconfiança, né? É isso aí. Agora, Tico, para mim já bastaria, por exemplo, né, você estar assumindo e liderando os negócios da família, né? Só que para você não, porque aí você decidiu criar o seu próprio empreendimento e empreender de fato, né, sozinha, por si mesma. Aí criou a Rede Blue Tree, depois criou o Grupo Tcheco Aoki. Em que momento surgiu a vontade de você empreender? Ali como executiva você não estava realizada 100%? Você tinha o sonho de ter Então, o seu próprio negócio? você sabe que houve uma grande crise da economia japonesa, né? Crise no Uhum. Brasil é nada, né? Crise japonesa dura, acho que há 30 anos. Foi uma crise em que quebrou o banco, o nosso banco também quebrou. E aí meu marido teve que vender todos os hotéis. Então eu tinha opção, né? Nós vendemos a rede Westin Cisa Park. Eu tinha a opção de finalmente ser esposa, de poder, né, não de poder, mas eu poderia ficar realmente voltar e cuidar do meu marido, que eu não tinha cuidado nada do meu marido, e naquela época meu marido tinha tido um derrame, precisava de mim, mas a nossa equipe aqui do Brasil falava, não, vamos abrir uma nova empresa, porque a gente vê uma oportunidade tão grande,
no mercado de hotéis 4 estrelas, com excelência em serviço, etc. E eu falei, olha, é verdade, vamos tomar esse rumo, vamos fazer. E não sei se você sabe, a OC significa Blue Tree, né? Nem o nome a gente tinha, né? Nós fizemos a tradução do meu nome, né? E foi assim que, então, eu acho que aí sim, eu empreendedores era a minha equipe que me falou, olha, vamos fazer, e acabei fazendo também porque eu vi a oportunidade. Também você não pode fazer assim, porque eu acho. Eu vi a oportunidade, uma equipe muito boa, o Brasil ia crescer, e foi mesmo, o Brasil ia crescer em hotelaria. Tanto que muitos países, naquela época, já tinham muitos hotéis, e o Brasil ainda não tinha tanto. Então, eu acho que foi um momento oportuno de começar a Blue Tree. E aí, qual que é a principal diferença, então, de você estar à frente, né, gerindo um negócio que é da família, que você não começou, e depois de estar liderando e fazendo a gestão de um negócio próprio, que é seu? Bom, eu acho que toda decisão é solitária, mas é boa, né? Não Verdade, é? ter autonomia, né? Que sonho, né? Você pode decidir aquilo que você quer criar. Sim. Então, eu comecei a pensar o que eu posso agora fazer que eu possa realmente contribuir. Eu vou fazer uma hotelaria que não importa se é 2, 3 ou 5 estrelas, 6 estrelas. A essência da hospitalidade é cuidar de pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam bem com a gente. Então, eu quero fazer essa hotelaria, e essa hotelaria do Brasil. Só o brasileiro tem essa capacidade interna e cultural de oferecer uma coisa além dos padrões. Agora, existe diferença entre o empreendedor masculino e o empreendedor feminino? Falando simploriamente de homem e mulher, porque hoje a gente reconhece a sociedade numa diversidade imensa, né? Maravilhosa, falando sobre a questão do gênero em si. Na minha indústria de hotelaria, não. A indústria da hospitalidade é uma coisa muito humana, né? É uma coisa do ser humano. E essa coisa do ser humano tem homens e mulheres. Culturalmente, as mulheres foram mais influenciadas para serviços. Agora, tem homens maravilhosos que, por uma cultura familiar ou outras influências familiares, tem o dele nasceu com isso, a forma de servir. Então, hospitalidade é uma coisa assim mundial, né? Assim, uma coisa que todo ser humano nasce com ela, de cuidar do outro, gostar do outro. Isso eu não acho que é algum privilégio de homem ou de mulher. Todos podem. E dependendo da onde nasce, onde foi, em ambiente que foi criado, você consegue externar de uma forma mais natural ou tem treino maior. Porque, olha, eu tenho homens e mulheres gerentes gerais, 50-50 na nossa empresa. Que maravilha, parabéns! 50-50, e tudo por conquista, não foi. Aqui, aliás, aqui eu falo na Blue Tree, a única coisa que você precisa ter é vontade, gostar de pessoas e vontade de crescer, né? Se você quer fazer sempre o que você gosta, também pode, que eu acho que você faz com excelência aquilo que você gosta. Porque tem pessoas que querem ser porteiro o resto da vida, e eu acho maravilhoso. E são tão profissionais nisso, não querem ser líderes. Então, ótimo, tenho várias pessoas assim. E tem pessoas que gostam de ser líderes, coordenar, comandar. Então, também é ótimo. Ter ambição é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa, né? Então, tem que melhorar. E você também, né, Milena? Você não quer ser melhor todo dia? E se isso não está Claro! acontecendo, eu é que estou falhando. É, Talvez eu não esteja dando uma forma dele gostar mais do que está fazendo. Ou que sim. gosta de avião e não gosta de estar na terra. Então, então eu acho que tem que procurar avião e não ficar na terra como a gente, que é um trabalho realmente muito duro. 24 horas, 365 dias por ano. Então, Imagino. precisa ter paixão de trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas, Milena, você sabe, não é fácil. O mesmo hóspede de manhã sai feliz, volta chateado, bravo, chutando os cachorros. Eu tinha hóspedes assim. Mas você sorri, você compreende que aquilo, que a gente também tem isso, e que nós estamos ali para servir, para a pessoa ter tranquilidade, ter momentos bons no hotel, aquilo faz parte. E ele vai, ele briga e tal, volta para depois ele fica tão feliz que ele já desabafou. Faz parte da função da gente. Aliás, isso é uma coisa talvez oriental que eu aprendi,
né? Porque os homens, antigamente, não agora, mas antigamente os homens japoneses eram muito bravos, mandavam nas mulheres e tal. E as mulheres sempre falavam, puxa, por que que elas ficam quietas, né? Ficam assim, sim, sim. Mas no final eu vi que elas falavam sim, 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 mas faziam o que queriam, sabe? Quando ele não estava perto. Então, a mulher é muito inteligente, não tem que fazer as coisas que ele não gosta na frente dele. Faz, né? Não precisa, faz. Não, é verdade. Ai, me diverti tanto agora que até meu fone caiu aqui que eu tô te ouvindo. É por aí, né? É por aí. Tcheco, nessa sua trajetória de empreendedorismo, a gente está falando aqui no nosso programa, o nosso canal, ele tem o propósito de falar com mais de 44 milhões de empreendedores de micro e pequeno negócio no Brasil, né? Tem muita gente que está nos assistindo agora e que sonha em ter um negócio como o seu, se inspira em você, gostaria também de estar com hotelaria ou gastronomia ou eventos, que também são outras duas áreas que você está cuidando e desenvolvendo já faz um bom tempo. Qual que seria o grande conselho que você daria para essas pessoas? Tem alguma coisa na sua trajetória da qual você se arrepende e que você agora gostaria de aproveitar o momento e chamar a atenção para isso? Olha, eu não me arrependo de nada, mas eu gostaria de ter aprendido mais cedo o quanto as pessoas são importantes, né? De como quando eu comecei a Brutri, que eu estava lendo um livro de administração, eu fui muito impactada por um psicólogo americano, que ele diz o seguinte: não deixe jamais. Ele diz o seguinte, que a necessidade humana mais básica, mais importante é a necessidade que as pessoas têm de sentir-se importante, de sentir-se apreciada e sentir-se útil. E eu só aprendi isso quando eu abri a Brutri. E outra coisa que eu aprendi quando comecei a Brutri, que foi a época em que a Madre Teresa aparecia muito na televisão, é que ela disse, né, não, não deixe jamais que alguém chegou até você, vá embora, sem sentir-se melhor ou mais feliz. Eu acho que essas duas coisas são essências de qualquer negócio. Seja vendendo alguma coisa, seja produzindo alguma coisa, se você pensa em fazer alguma coisa que possa ser apreciado pelo outro, e não apenas por você, você também tem que gostar. Primeiro crivo. Mas o segundo crivo, você tem que fazer aquilo que as pessoas gostam. Não adianta eu, né, fazer uma coisa que seja só para mim. Então, e que eu possa fazer as pessoas sentirem bem por aquilo que eu estou fazendo, eu acho o máximo. Se eu tenho que fazer a pessoa sentir isso importante com alguma coisa que eu faço, e a pessoa sentir-se feliz, eu acho que essa é a base de todos os negócios. Então, que quem está empreendendo pensa realmente aquilo que a gente está fazendo a gente está fazendo do jeito assim do gosto da pessoa, se não daquela pessoa específica do mercado. Eu assim, se a gente não tem cliente, a gente não precisa do resto, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é conquistar os clientes e eternizar esses clientes, né? Ter para sempre. E para ter para sempre, você tem que estar sempre inovando, se reinventando, porque as pessoas do outro lado também mudam. Eu também tenho que mudar. Então, e mudar, eu acho que é assim, você pode mudar do jeito que você está fazendo, mas melhorar sempre aquilo que você está fazendo, e você, quando tem paixão, quando você gosta, você melhora aquilo que faz, né? Você também. Eu vi como você era tão exigente antes de começar. Então é isso, você tem que ser exigente comigo. Eu sou exigente no meu trabalho e assim, agora antes de entrar aqui com você, eu estava falando com a nossa equipe, sabe? Falei, olha, primeiro você seja exigente com você, você não se conforme como você é hoje. Queira ser melhor, tenha ambição de que você consegue mais, você consegue mais. E quando você percebe, você conseguiu, porque você se exigiu bastante. Tcheco, olha, para mim hoje foi muito mais do que uma entrevista, tenha certeza disso, eu falo de coração sinceramente para você. Foi mais até do que uma aula, um curso que eu poderia fazer de MBA em gestão, por exemplo, porque realmente você abriu seu coração e falou aqui com a gente de coisas importantes que a gente precisava saber e que não está em nenhum livro, né? Até hoje nenhum curso se propõe a isso, que é falar sobre a parte humana do negócio. E você trouxe alma para o nosso programa e para a nossa entrevista. Então eu quero te agradecer, mais do que isso, é minha gratidão a você por estar com a gente hoje. Muito obrigada, viu? Eu espero Eu que que você agradeço. tenha Só pode só gostado falar e uma coisinha? Só diga, uma fale. coisa, só, Milene. Eu quero que as mulheres, nós nos ajudemos mais e mais umas às outras, que eu acho que a chegada das mulheres está impactando. Não é que a gente está relegando os homens, não, mas eu acho que as mulheres,
a gente entende as mulheres e a gente está vendo que tem tantas oportunidades para as mulheres, né? Então eu queria me unir mais às pessoas, quero as mulheres, eu quero dar muita força, porque eu sei que tem muitas mulheres que querem e ainda estão no caminho. Falei, olha, contem com as mulheres, nós queremos realmente ajudar muito as mulheres, porque os homens têm os seus amigos, né? E as mulheres também, nós queremos ser amiga das mulheres que querem fazer acontecer, que vai ser muito bom. O mundo precisa de mais mulheres. É isso aí. Como É isso você, aí. Milena, muito obrigada. Eu que agradeço, fiquei Ai, muito feliz de estar obrigada, com minha linda. você. Ah, eu que fiquei, eu que fiquei. E eu amo o Japão, viu? Já estive lá, amo o Japão. Se um dia Ah, eu puder voltar, obrigada. vira e mexe faz parte, assim, Vamos fazer dos uma meus viagem para planejamentos. lá? Nossa, eu vou amar! Vamos. Vamos! É, o nosso grupo das mulheres já fizemos com 34 mulheres e queremos voltar. Vamos, então quando vocês voltarem, me avisem que eu quero ir sim, porque é um aprendizado, é maravilhoso. Eu brinco que quando eu cheguei no Japão, eu me senti como se eu tivesse sido teletransportada para uma outra galáxia. Porque é realmente muito diferente e essa questão de senso coletivo, né? O que é público é de todos, não é de ninguém. E às vezes a gente esbarra nesse desvio de conceito em algumas sociedades, né? Ocidentais, por exemplo. Ah, é É, público, então não é de ninguém, não. É público, é de todos nós. Então, parabéns a aos minha amiga japoneses. Luísa Helena, que você conhece também, a Luísa Helena, ela Aham. que coordenou essa ida para o Japão. E ela, quando vai para o Japão, ela vira uma japonesa, por incrível que... E olha, perfeita. E todas as mulheres que foram se transformaram, só lá, né? Quando voltou, virou brasileira. Mas assim, não, mas assim, numa disciplina, chegando no horário, você sabe que é fundamental no Japão, chegava antes, tudo assim, detalhes, até se curvar, mas olha, eram todas assim, mulheres japonesas, eu fiquei assim, encantada com elas lá, como japonesa, mas no Brasil quero elas brasileiras. É, aí no Brasil, enfim. Mas é como você disse também no começo da nossa conversa, cada cultura tem o seu, né? Tem o seu valor e a gente tem que reconhecer, identificar, respeitar O e abraço compreender. brasileiro não existe igual, não É. existe. Olha, fica com o meu abraço, então, bem apertado para você. Hoje você sabe o quão especial você foi comigo nesse programa. Fica entre nós. Obrigada. Gratidão imensa, viu? Um beijo bem Obrigada, muito grande. obrigada. Você Parabéns também. pela sua trajetória pessoal e profissional. Obrigada. Até a próxima. Se você quer empreender, está no canal certo. E para quem já está dando os primeiros passos, já sabe, né? Uma história inspiradora pode mudar tudo. No próximo programa eu trago mais uma entrevista muito especial para você. Não perca!